Esse episódio de One Piece traz camadas bem profundas e reveladoras. O Baf realmente está entregando tudo o que prometeu. Mas antes de olharmos para o inconsciente, Natan, nossa enciclopédia One Piece, vai nos situar sobre esse episódio. Fala pessoal, saiu o episódio 1168 de One Piece e mesmo sem grandes batalhas, ele entrega algo que talvez seja ainda mais importante. Novas peças de um dos maiores mistérios da obra. Pois é. O episódio ele começa mostrando que a tensão em Elbaf ela continua aumentando. Os Cavaleiros de Deus deixam claro que não estão ali por acaso e seguem colocando seus planos em práticas. A impressão é de que existe algo muito maior, uma tentativa de dominar Elbaf por trás de toda essa história. Mas o episódio muda de direção quando acompanhamos Franky. Durante sua exploração, ele encontra antigas pinturas preservadas em Elbaf. À primeira vista, parecem apenas registros do passado, mas logo percebemos que elas podem guardar fragmentos de uma história muito mais antiga do que imaginávamos. O anime ele não explica exatamente o que significam cada figura. Em vez de entregar respostas, ele talvez desperte a nossa curiosidade. Logo depois, Robin recebe acesso ao Harley, um antigo texto preservado pelos gigantes de Elbaf. A leitura apresenta uma narrativa cheia de símbolos. O texto fala sobre 3 mundos, menciona o Deus Sol, o Deus da Floresta, o fogo, as serpentes e grandes transformações, sem explicar exatamente o significado de cada uma das imagens. No fim das contas, talvez Elbaf não seja importante apenas pela força dos gigantes. Talvez sua maior riqueza seja aquilo que conseguiu preservar enquanto todo o restante do mundo esqueceu. Mas Cassiano, agora eu quero te ouvir. O Harley parece ser muito mais do que um registro do passado. O que a psicanálise ela pode nos ensinar sobre essa transmissão de histórias que continuam produzindo efeitos ao longo das gerações? Obrigado, Natan, nossa enciclopédia One Piece. Esse episódio, ele toca num ponto muito interessante. Estou me referindo ao Harley, que é muito além de um livro antigo. Para a psicanálise, entendemos que ninguém constrói sua identidade partindo do zero. Veja bem, antes de nascermos, encontramos um mundo organizado por palavras, histórias, expectativas que vieram antes de nós. Recebemos um nome, mas não só isso, uma língua, uma cultura também. E herdamos conflitos, medos, desejos que sequer vivenciamos diretamente. E é isso que chamamos de transmissão. Talvez um dos pontos mais importantes é que nem tudo aquilo que atravessa gerações é consciente. Existem marcas que permanecem vivas justamente porque continuam sendo transmitidas, transgeracionais, ainda que ninguém consiga explicar completamente a sua origem. E o Harley tem essa representação. Mesmo sem entender todo o seu significado, os gigantes fazem questão de preservar esse texto ao longo do tempo. E isso acontece com nós. Quantas histórias familiares continuam influenciando nossas escolhas? Quantos medos, valores ou formas de enxergar o mundo foram herdados sem que percebêssemos? Não se trata de hereditariedade. É sobre o psiquismo mesmo. Na psicanálise não somos constituídos apenas pelo que vivemos. Também somos atravessados por histórias daqueles que viveram antes de nós. E talvez justamente por isso que One Piece trate a memória como algo tão valioso. Porque esquecer não significa perder informações. Esquecer pode significar perder possibilidade de compreensão de quem somos. Talvez a verdadeira liberdade só seja possível quando conseguimos reconhecer a história que nos constitui, sem permanecermos prisioneiros dela. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui temos One Piece toda semana. E até a próxima.